cultura guarani ele sempre foi uma questão espiritualista, né? O povo guarani-biá é um povo espiritualista, nunca foi de guerra. Quando a gente começou a ter essa junção de culturas, foi bem difícil, né? Porque muitos perguntavam, por que a gente tem que falar português? Por que a gente tem que aprender essa língua que não é a nossa? Uma das coisas que a gente conseguiu aprender com a língua portuguesa, né, foi aprender a lutar de igual para igual. Porque, por exemplo, o não indígena, o Juruá em si, ele trabalha muito com papéis. A gente é muito da fala. O que a gente falar, aquilo é o que vale. Mas a partir do momento que a gente aprendeu a falar o português, a gente aprendeu a escrever documentos, a fazer vários tipos de papéis iguais a eles, né? Em 72, na década de 80, é que começou a luta, né? Pela demarcação, pelo direito, porque até então nós povos indígenas era tutelado pela FUNAI. Então tudo que acontecia dentro da aldeia, a FUNAI que respondia. E depois de 88, então, os povos indígenas começaram a se organizar, devido à lei da Constituição Federal, que dava o direito de os povos indígenas ter uma associação e responder pelos seus próprios direitos. E a partir daí então foram surgindo várias associações indígenas, local ou estadual a nível nacional. Então a luta mesmo começou depois de 2000, quando começou a ser retomada. Começou a acontecer a retomada do território. Então a partir daí que foram surgindo a luta pela conquista hoje da terra indígena Jaraguá. Porque a demarcação é algo que assegura, principalmente o direito da criança indígena dentro da aldeia, vão ter espaço, vão ter aldeia para eles poderem viver, né, crescer, aprender. Então, porque dentro da lei da Constituição Federal, ele garante que a terra indígena toda, ele dá o prazo de 5 anos para demarcar todas as terras indígenas, só que isso não acontece, né? Porque a própria lei, ela garante, mas o governo ela não cumpre tudo aquilo que está escrito dentro da Constituição Federal. Então leva tempo, então de 5 anos para 10, 10 para 20 e assim por diante. É um dos nossos lemas, né? Um território sem demarcação não há vida, um território sem demarcação não há natureza, um território sem demarcação não há vida sobre a água, por exemplo. Então, a partir do momento que se demarca um território, a gente consegue abranger mais coisas do que não demarcado, né? Por isso que a luta das demarcações ela é muito extensa, leva às vezes 10, 20, 30 anos para ser demarcado. Porque a gente sabe que a partir do momento que a gente demarcar um território, a gente consegue expandi-la mais e a forma de cuidado ela é muito maior. Por exemplo, o território de Araguá, os 532 hectares, a partir do momento que a gente for conseguir essa demarcação, a gente consegue cuidar de mais espaços além do nosso território, né? Enquanto a gente não tem a demarcação, a vida assim fora do território é bem mais difícil. É uma coisa que a gente pede para o criador, Nhanderu, que é o criador, e para que ele possa nos acompanhar na luta, né? Então, um ritual que a gente faz e a gente convoca todos os soldados que são guerreiros, que vai nessa luta. E uma orientação que a gente passa para eles de como que eles devem ir à luta, né? Então, nós, povo Guarani, a gente sempre tem esse lado de acreditar na nossa espiritualidade, né? Que a nossa espiritualidade nos fortaleça nessa luta, que dá o conhecimento, sabedoria, porque dentro da nossa luta a gente nunca coloca a violência, né, dentro da nossa luta, então a gente sempre luta com a sabedoria, para a gente poder conquistar aquilo que nós queremos, seja ela na luta pela demarcação, em questão de outra a luta também. Então essa é a luta do povo Guarani. A sabedoria o que é? A sabedoria é quando você encontra uma solução dentro da sua luta, para você conseguir a sua vitória. É a paciência. Essa é a parte fundamental.
A época que a gente começou a aprender realmente o português foi um dos momentos mais caóticos que a gente teve, né? Porque apesar de não ser a língua oficial do Brasil, o português, também tinha muitas diretrizes que não dava para entender, né, como que era. Tem palavras, a gente aprendia sílabas, parágrafos, essas coisas. Como que a gente ia juntar isso com a nossa cultura, né? Então foi um momento difícil porque até a gente aprender o português totalmente, a gente seguir nessa linha de falar igual o não indígena, as pessoas, a sociedade em si já chegava com esse preconceito de que tá falando português, não é mais indígena. Então até a sociedade entender que a importância da gente poder falar o português é necessário para a sobrevivência também e resistência do povo Guarani. Não só do povo Guarani, mas de outros povos também. E a partir disso, aprender o português foi bem difícil, né, pra gente que não era acostumado a sair para fora da cidade. Aí ao mesmo tempo, quando eu estudava fora, eu não tinha esse conceito de, vou aprender o português porque eu tenho que falar o português. Não, mas era uma forma de resistência mesmo. Então hoje a gente acredita que apesar de todas as dificuldades, a gente conseguiu barrar essa dificuldade e esse preconceito dentro dos âmbitos que a sociedade coloca. Com 11 anos eu fiz minhas primeiras aulas de português, né? Estudei durante 5 anos fora da aldeia, que foi um desafio muito grande, assim. Eu fui um dos primeiros da comunidade, né? Estudar fora da aldeia. E é a mesma coisa que hoje em dia acontece, né? Antigamente era muito pior. Não que hoje em dia não seja, né? Mas a forma das pessoas enxergarem o indígena, né? O índio, como eles falam, era muito diferente porque tinha pouco conhecimento sobre a cultura, sobre os povos. Era difícil as pessoas entenderem que aqui no Jaraguá existiam indígenas, né, do povo Guarani-Apurá. E quando eu comecei, as pessoas começavam a me olhar de uma forma diferente. E viam a cor da pele, a forma que era meu cabelo liso, né, quando eu era mais novo. E sempre perguntavam assim, de onde que eu vinha, se eu era da Índia, se eu era boliviano. E as pessoas perguntando, e eu respondia que não, que eu nasci aqui em São Paulo, que eu sou originário do povo Guarani. E mesmo assim durante 5 anos as pessoas me maltratavam, né? Eu não costumava falar o português, né? Era bem difícil. Eu entendia, mas se comunicar com as pessoas dentro da escola era muito difícil. E a partir disso a chacota era muito maior, porque eu sabia falar as coisas que eu não conseguia pronunciar direito. Eu entendia como que era, entendia como que falava, mas a pronúncia que saía na minha boca era muito diferente. Então era um preconceito muito grande por causa disso também. Então daí, a partir disso, foi se aprendendo também o português dentro das aldeias, né? Para que a gente pudesse combater esse preconceito da forma que eles falavam junto com a gente, que a gente tivesse o poder do português igual eles tinham, né? Na época de 1900, 1910, as aldeias era muito difícil ter esse tipo de educação diferenciada dentro das aldeias, né? Então foi criado um projeto onde que as aldeias tivessem sua total autonomia de poder procurar educação dentro da sua própria comunidade. Foi onde foi feito uns projetos para construir a escola estadual que hoje tem, mas mesmo assim a construção dessa escola estadual foi bem difícil porque o Estado não conseguia entender que a própria comunidade tinha que ter a sua autonomia, tinha que ter seu próprio modo de ensino, sua própria forma de educação. Então foram vários e vários anos de luta, né? Até 1960, 1980, passou vários e vários anos assim. Ali na época de 1945, por exemplo, bem antes, né? Nossos tiramões, nossos mais velhos, eles procuravam fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de luta dentro do território, né? Só quase no ano de 2000 que foi feita, né, a construção da escola. E onde a gente tem uma escola, mas ao mesmo tempo não é aquela escola padrão, né? Foi uma escola emergencial para que a gente pudesse ter uma educação de qualidade, mas mesmo assim é bem difícil. E hoje, com as escolas novas saindo dentro dos territórios, não só aqui no Jaraguá, a gente consegue ver que a educação indígena diferenciada ela é super importante para integrar não só a nossa cultura, mas também a cultura do não indígena. A cultura Guarani-Buá, a gente sempre nasce falando, na verdade, o Guarani, né? O Guarani, a única forma de aprendizado é na escrita, que a gente tem que começar a escrever, né? Porque, por exemplo, a escrita, ela nunca teve uma escrita, como a gente vê hoje, até o ano de 2000, 2001 ali. Mas a gente viu que, a partir do momento que a gente conseguisse escrever a nossa própria língua, era importante porque as pessoas
os historiadores em si, né, sempre falavam por nós, não indígena sempre falou por nós. Então, a partir do momento que a gente conseguiu trazer a nossa língua para livros, documentários, revistas, histórias, a gente conseguiu falar por nós. Então, a língua em si faz com que as crianças tenham seu conhecimento próprio da escrita e da língua, mas ao mesmo tempo trazer isso como uma forma de quebrar essas barreiras que a sociedade hoje em dia coloca, né? A gente consegue fazer com que as crianças entendam que é prioritária a nossa cultura, de valorização extrema a nossa cultura, mas também tem que, de alguma forma, valorizar a cultura não indígena, porque a partir disso a gente consegue entender como que é o desafio fora das aldeias, né? Fora das comunidades indígenas. Então, quando a gente fala em junção cultural, esse aprendizado cultural diferente é porque a gente quer que as crianças cresçam e aprendam aquilo que a gente não conseguiu aprender anos atrás, né? Que era estudar fora, que era as coisas que a gente não sabia o quanto que era difícil, né? Então hoje as crianças têm esse idealismo de como é difícil lá fora sem mesmo ter pisado. Então é isso. Então, dentro da nossa comunidade é assim. Nós temos a terra livre, né, aqui. E nós temos espaço hoje, que antigamente a gente não tinha como plantar, produzir, né? Porque antigamente a terra era muito deteriorada, né? E aí então a gente conseguiu trazer, né? Fazer que a terra voltasse, né, a produzir. E a garantia, né, da demarcação, isso foi muito bom, porque isso garante para nós a tranquilidade de a gente poder produzir, plantar nossos alimentos, né? Apesar que a gente também precisa da cidade, mas muitas coisas a gente planta aqui na aldeia, né? Então por isso já faz parte da cultura, né? Mas Itacupé é um local que oferece essa condições, né? Essas condições de você plantar e produzir, né? E também isso também ela ensina também próprias nossas crianças, porque só assim a gente pode melhorar a qualidade, né, de vida, não só no planeta, mas sim de todos seres, né, vivos, né, que habitam esse planeta, como a natureza em si, todos os animais, né, as águas, tudo, né? Então a gente tem que aprender isso, porque a gente tem que ter esse coração de paz, de amor, não só pelo próximo, mas sim pelo planeta também, porque o planeta e a natureza faz parte da gente e eu acredito que eles são o meu irmão mais velho, que ele pode me ensinar, porque o planeta, a natureza, ela foi criada primeiro, para depois ser humano. Então, eles são nossos irmãos mais velhos, que eles podem nos ensinar e passar para nós o conhecimento, o respeito que a gente tem que ter com eles.